Continuaremos falando sobre o arcanjo que desceu à Terra e foi corrompido. Vamos falar sobre os princípios de Lúcifer. Com o passar do tempo, a humanidade, usando o livre-arbítrio, começou a se afastar do caminho da luz. Muitos, sem perceber, passaram a sustentar um princípio falso. O princípio de Lúcifer, que se apresenta como brilho e liberdade, mas na prática conduz a engano, vaidade e autodestruição. Quanto mais os homens se inclinavam a esse brilho ilusório, mais espaço as forças sombrias encontravam para agir. A primeira meta dessas forças era reunir o maior número possível de almas humanas. E conseguiram isso explorando nossas fraquezas, o desejo de ter razão a qualquer custo, a sede de poder, a pressa por resultados sem esforço. Mas não parou por aí. As hordas luciféricas também quiseram dominar os povos entrais, seres ligados à ordem divina e à natureza, guardiões da harmonia. Eles resistiram com coragem e fidelidade ao Criador, e por isso se tornaram alvo de ódio e perseguição. À medida que o princípio de Lúcifer se espalhava, o que era nobre se endurecia, o que era puro era distorcido. Muitas histórias de violência e abuso de poder foram, depois, confundidas com feitos divinos nas tradições antigas. Como se deuses contraditórios tivessem praticado tanto cura quanto destruição. Na verdade, muito do que se atribuiu a deuses eram ecos das ações dessas forças desviadas que imitavam a luz para enganar. Entre os entrais, um dos mais queridos era Apolo, o portador da luz e da sabedoria solar. Reis e sacerdotes o consultavam em momentos de dúvida, buscando direção. Justamente por isso ele se tornou alvo. Afastar as pessoas de sua luz era uma maneira eficiente de espalhar confusão. Sem poder aprisioná-lo, as forças luciféricas criaram impostores, vozes que falavam em nome do sol, prometendo glória e domínio aos poderosos. Eram palavras doces, mas vazias. E a falsidade, uma vez instalada, se espalha como fogo em palha seca. O resultado foi previsível. Quando a mentira soa mais sedutora que a verdade, a ruína começa em silêncio. Símbolos antigos foram distorcidos. A serpente junto ao sol, que em seu sentido original podia evocar proteção, cura e vigilância, foi reconfigurada como emblema de orgulho e superioridade espiritual. Assim, o sinal que deveria lembrar serviço e responsabilidade tornou-se bandeira de vaidade e disputa. É isso que o princípio luciférico faz. Desloca o centro do eixo, do serviço à exaltação do ego. Ainda assim, a luz não se apagou. Em toda a época, houve quem percebesse a armadilha e buscasse o retorno, discernir o verdadeiro do falso, separar a inspiração da sedução, a disciplina da tirania, a fé da credulidade. Reconhecer o princípio de Lúcifer não é celebrar o medo, é compreender como ele opera para que não nos tornemos seus instrumentos. E quais são as marcas desse princípio? A inversão dos valores, quando meios passam a valer mais que fins. Quando a aparência vale mais que o caráter. Quando o brilho rápido vale mais que a verdade paciente. A quebra dos vínculos, com a consciência, com a comunidade, com a ordem da criação. A obsessão por controle, travestida de liberdade absoluta, que no fundo é indiferença ao bem comum. E a imitação da luz. Conselhos que soam elevados, mas servem ao ego, não ao serviço. Milagres de fachada e revelações que alimentam soberba. O caminho de volta não é espetacular, é sobriedade, é retomar a medida certa das coisas. Verdade antes de fama, serviço antes de poder, silêncio antes de barulho. É examinar símbolos e mensagens à luz do propósito. Aproximam-nos da responsabilidade e do amor? Geram humildade e cura? Ou só inflam o orgulho e a disputa? Onde há humildade e serviço, a influência luciférica perde força. Por isso, mesmo quando a história parece tomada por sombras, a linha da luz segue firme. A cada geração, homens e mulheres fazem escolhas pequenas e fiéis que reparam o tecido rasgado. E toda vez que a verdade é preferida à aparência, o falso princípio perde um pouco do seu terreno. E assim termina mais um capítulo dessa história. O arcanjo observa o mundo que ajudou a corromper, enquanto a humanidade, dividida entre luz e sombra, começa a despertar. Ainda há esperança. Mesmo nas trevas mais densas, uma centelha de luz sempre tenta renascer. Em um vídeo futuro veremos mais sobre Heracles, Prometeu, Zeus, Apolônio, Cassandra, Tântalo e Sísifo, não como ídolos distantes, mas como espelhos de escolhas humanas diante da luz e da sombra. Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. Até a próxima!